E tem que estar muito claro o que você foi contratado para você fazer, né? O seu famoso job description, né? Tipo, você vai ter que fazer isso. E é isso que eu vou te avaliar. Puta, óbvio, se você tá fora da curva, tá indo além disso, realmente eu tenho que pensar você como um cara que é um potencial alto. Faculdade do Líder está aqui na sua primeira temporada do podcast Líderes que Inspiram. Hoje nós estamos no segundo episódio recebendo Alexandre Glicas, Pui Chang e Fernando Oca. Quero fazer uma apresentação formal para vocês conhecerem. Alexandre Glicas, economista formado pela PUC, São Paulo, diretor comercial e de marketing experiente com histórico comprovado no trabalho da indústria da internet, hoje atual diretor de receita na Tigabytes. Casado com a Luciana, há 20 anos, pai do Tommy e da Maia. Muito obrigado, Alexandre, pela presença. Fernando Oca, especialista no varejo online, sócio proprietário da agência de marketing Seven Ways, diretor de marketing da Purificadores Europa, esposo da Nilce há 13 anos e pai da Camila. Isso aí. Isso aí. Muito obrigado pela presença, Fernando. Valeu. Pui Chang, engenheiro civil, um modesto construtor que já construiu vários prédios, edifícios e fez reformas. Ele trouxe uma tecnologia inovadora de restauração de pisos e recuperação de pisos de mármore para o Brasil. Tem uma empresa aí que mesmo sem marketing está crescendo e já não tem espaço para novos clientes. Ele é esposo da Maria de Fátima há 7 anos. Chang, muito obrigado pela presença e eu agradeço a presença de todos vocês hoje nesse nosso podcast Líderes que Inspiram, para falarmos sobre liderança e sobre esse desafio de lidar com pessoas. Obrigado. Boa discussão. Boa discussão. Vamos lá. Fernando, essa função de diretor, principalmente na área de marketing, né? Que é uma área que envolve muita tecnologia, mas também depende muito de gente. O que você vê como grande desafio hoje? Acho que o marketing, ele acho que o Alex também pode complementar, porque a área dele de tecnologia também sofreu bastante nesses últimos anos aí, né? Com relação a trabalho remoto, o tipo de trabalho, né? Como você trabalha hoje em dia. E acho que o grande desafio da gestão é realmente você entender e ter empatia pela galera que está junto com você, né? Pela equipe. Acho que o formato de trabalho ele mudou muito desde quando, por exemplo, eu comecei em 2002, 2003. Hoje em dia a gente tem muito mais espaço para a gente fazer, tem uma liberdade hoje de trabalho muito grande, acho que do que era antes. Acho que empresas com uma hierarquia muito grande hoje, acho que elas tendem a sofrer mais hoje para lidar com o time, né? E ao mesmo tempo que tem desafios, que a hierarquia às vezes é um pouco necessária, né? Mas não necessariamente uma mão de ferro tão forte como foi no passado, né? Então acho que o líder hoje ele tem que ter muita empatia pelo time, tem que ter muita crença hoje e confiar muito no time. Acho que a tendência cada vez mais é a gente se juntar de pessoas que a gente se dá bem no dia a dia, muito mais do que só um bom currículo ou só um conhecimento empírico, por empresas que passou, grandes, etc. Tal. Acho que hoje, eu vejo muito isso hoje quando a gente faz entrevista, né? Não só o currículo ele tem um peso muito grande, mas cada vez mais a conversa que você fez e todos esses... vim de uma startup que a gente contratou muito, a gente montou um time muito grande. Eu comecei do zero, né, aqui no Brasil, e no final eu estava com uma equipe de mais de 30, 40 ali, que passou pela contratação. E a entrevista ela era uma conversa muito aberta de expectativas, né? E as conversas mais abertas que a gente teve, inclusive essa que eu estou hoje, por exemplo, com a liderança que a Manuela Curit, que me contratou, né, na Europa, cara, a gente teve conversas assim super abertas de entrevista.
E eu acho que cada vez mais importante isso, que a gente entenda o outro e tá ok se não está no momento de estar comigo, né? Acho que cada vez mais a gente tem que entender isso, né? Tipo, o momento de cada pessoa e trazer pessoas boas, né? Que estão no mesmo momento que você e estão no mesmo momento da empresa. Né? Acho que os três têm que estar bem alinhados. Empresa, líder e a pessoa, né? Acho que é um pouco isso. Pegando um gancho aí do que o Fernando falou, acho que um ponto extremamente importante, acho que é a confiança, né? Querendo ou não, a gente passa mais tempo hoje com as pessoas que a gente está no dia a dia trabalhando do que muitas vezes com as pessoas em casa, né? Então acaba que esse elo de confiança tem que ser muito grande, né? Acho que o processo ele é muito importante. A gente e aí você também procurar uma empresa que tenha os teus valores, a tua cultura. Acho que isso é a chave, né? A gente, no nosso processo de recrutamento lá, a gente até tem... ele é um processo mais longo, ele é um processo que tem uma etapa que a gente chama de entrevista grupal, que você vai ser entrevistado por 4, 5 pessoas de áreas diferentes, que são as pessoas que você vai conviver no dia a dia. E aí eu falo muitas vezes, as pessoas vão super bem na entrevista individual, vão super bem na técnica. Cara, se ele não for bem na grupal, cara, não vai passar. Por quê? Porque todas as vezes que a gente foi lá e canetou, falou, não, mas o cara é muito bom tecnicamente, mas ele foi muito bem na entrevista. Cara, grupal, sabe como que é? Às vezes tem um viés, né? Não sei o quê. E a gente canetou e trouxe, a pessoa não deu certo. Então, a questão do que o Fernando falou, da empatia, de conhecer as pessoas, de fazer parte da mesma cultura, os mesmos valores, é extremamente importante. Né? Então, acho que esse é um fator relevante e que cada vez mais tem que estar sendo olhado. Né? E a questão dos valores, ele pesa muito, né? Eu sempre digo assim, contrate caráter e treine habilidades. E o caráter tem muito a ver com princípios, né? Você tem que ter os mesmos princípios das pessoas que estão à sua volta, porque senão não acontece. Eu acho que tem uma diferença de valores, né? Valores acho que é uma coisa que é difícil você mudar durante a sua vida. Existe um ponto de... Assim, valor, independente acho que da empresa, você não vai se adaptar de qualquer jeito em momentos diversos. Mas o momento acho que é importante, né? Então, acho que se você está num momento que você precisa, por exemplo, ter um pouco mais de flexibilidade para cuidar da casa, para ficar com a família, etc, 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 você vai ter que escolher empresas que topem esse momento seu, né? Caso contrário, principalmente a liderança. Às vezes a empresa até topa, mas o seu líder não topa. E aí, você tem um desacordo que já começa entre ele e a empresa já, né? Só que aí você vai acabar sofrendo por causa disso. Então, acho que são momentos. Acho que momentos são mais importantes, assim, sabe? Tipo, acho que isso é uma coisa que tem que estar muito alinhada. Porque você pode... Eu falo pessoalmente. Eu estou num momento de vida hoje que eu acabei optando por uma escolha... E quando eu acabei de sair de uma empresa que eu estava super alinhado com a equipe, assim, adorava a equipe, pessoas muito boas, propósito da empresa muito boa, o negócio é muito legal, só que pro que eles precisavam agora não estava alinhado, entendeu? Então isso acho que pesou muito no meu caminho. Então acho que o momento acho que é importante. Acho que cada um vai ter o seu, né? Acho que são momentos de vida, então acho que é isso. Shang, eu imagino que no seu ramo é muito difícil de encontrar pessoas, né? Sim, é mais treinamento. E como você falou, depende do caráter de a pessoa querer aprender e ver resultado na hora, né? É muito rápido o resultado. E é legal que o Shang está falando que pode puxar até um gancho para a questão do tempo, né? A gente está vindo de uma geração também que ela não tem muita paciência, né? Então, o resultado rápido ele vai desde de financeiro, né? E até a questão de status, né? Então, sei lá, o Shang treinou uma pessoa, ela é uma pessoa mais operacional hoje, Shang, daqui 6 meses, fala, cara, estou fazendo um trabalho super bem feito, mas agora eu quero ser gerente. Só que
as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que o trabalho bem feito, na verdade, nada mais é do que você foi realmente contratado para fazer, né? É isso. Essa expectativa que eu tinha com você era exatamente essa. O a mais que seria, de repente, uma promoção, etc. e tal, né? E as pessoas confundem muito, acho que a gente tem muita dificuldade e aí, um modelo que eu uso muito lá, né? Todo mundo tem que ter meta, né? Entender o número que você faz. E tem que estar muito claro o que você foi contratado para você fazer, né? O seu famoso job description, né? Tipo, puta, você vai ter que fazer isso. E é isso que eu vou te avaliar. Puta, óbvio, se você tá fora da curva, tá indo além disso, realmente eu tenho que pensar você como um cara que é um potencial alto, etc. Tal. Aí faz sentido, mas você tá fazendo só o seu trabalho, né? Sim. Acho que é. E o básico, o arroz com feijão hoje, né? Da pessoa fazer aquilo ali, ainda é difícil, né? Porque tem muita gente que não faz o básico, né? Que é o que você disse, né? Você foi contratado para isso, né? Uhum. E o líder, ele tá encontrando com essa dificuldade de não achar gente que faz o básico. É. E ainda acho que não tá sendo valorizado, né? Acho que tem de novo, um alinhamento. Acho que cada vez mais... Eu sou de uma época que, por exemplo, que, putz, eu nunca... O one-on-one, pra mim, essas coisas, é super recente, cara. Né? Tipo, tô falando de 5 anos pra frente aí, né? Putz, eu lembro quando comecei, nunca tive um one-on-one com o meu chefe. Nunca um chefe sentou pra conversar comigo e falou, cara, como é que você tá? Qual que é a sua expectativa, né? Como é que você tá? Como é que você tá? O simples como é que você tá, assim, era muito mais... E hoje a gente vê como é necessário, né? Você entender também, né? Talvez acho que não excessivo, mas pelo menos, putz, uma vez a cada 15 dias você trocar uma ideia, entender como é que tá o lado pessoal da pessoa, se tá alinhado, etc. Corrigir rota e tal, né? Sim, muito importante. A gente lá na verdade, a gente tem uma cultura até meio excessiva nisso aí, cara. Meu chefe, ele é um cara que tem uma cultura muito forte de pessoas, né? Então, sempre tem uma preocupação se as pessoas estão bem, a qualidade e tudo isso. E até um pouco eu tive que trabalhar isso, porque assim, é o que você falou, tem que tomar cuidado com o excessivo também, porque, querendo ou não, estamos lá para entregar resultado, vender e... Senão vira terapia, né? Exato, é isso. Mas ele tem uma questão muito com o que você falou de fazer reunião 1-a-1, né? One-on-one. Cara, ele entra nas agendas da galera, de todos os líderes, e ele olha lá se tiver um líder que não tá tendo one-on-one semanal com a sua equipe, cara, ele fica louco. Ele já liga e fala, esse cara eu entrei na agenda dele, ele não tá fazendo one-on-one. Cara, não, você sabe, a nossa cultura aqui tem que ter pelo menos uma vez por semana, você tem que estar com o teu time direto, né? Com o teu time direto é o mínimo. Sim. Você tá fazendo, tá conversando, tá entendendo, corrigindo, então... acho que é importante, né? Porque é o que a gente falou, as pessoas, é um pouco o que você falou, hoje trabalho profissional e vida pessoal, elas querendo ou não se misturam. Se o cara não tá bem em casa, ele não vai estar bem no trabalho, né? Acho que as coisas acabam impactando, né? Então a gente precisa realmente entender, acho que o bom líder é isso, né? Entender as pessoas no momento delas, no que está acontecendo, fora ali, às vezes, do trabalho, que é o que está impactando no trabalho. E se a gente está ali só olhando, profissional, e não está vendo esse outro lado, a gente não consegue chegar onde a gente quer, né? Então, e nem ajudar as pessoas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Qual foi o maior desafio, assim, enquanto líder, que você já... Acho que o maior desafio, ele não passou, acho que ele é constante, é justamente você alinhar bem as expectativas com a equipe, sabe? Acho que esse hoje é o meu maior desafio. Acho que desde de pessoas um pouco mais técnicas, né? Que eu acho que o Shang vive muito isso, né? Uma galera muito mais operacional e técnica também, que ele deve ter uma base muito forte. Mas acho que esse alinhamento de expectativa, acho que como você mantém a galera motivada, né? E motivada não é você pagar a pizza. Eu vim de agência também, né? Um tempo atrás, e motivação de agência era muito pizza e cerveja depois das 6 horas da tarde, né? E não é isso, né? Então, acho que esse é o maior desafio hoje. Acho que motivação, acho que é difícil você manter a galera, a bicicleta pedalando, sabe? Esse acho que é o maior desafio hoje em dia. Para você, Shang, o que você acha que é o desafio hoje no seu...
Eu acho que ensinar as pessoas, né, o valor de quando eu pegava fazer obras assim de alto padrão e as pessoas eram humildes, os funcionários. Então eu entrava na casa e ensinava tudo o que era arte, o que era, o que não era, não pelo valor, mas tipo assim um quadro, pendurar um quadro que não tinha como recompor se estragasse. Então eles já começaram a aprender nesse tempo. Sim. É o básico, né? Do É o cuidado. básico, do cuidado. Isso não vem isso vem de casa, né? Bem. Sim, total. Então não aquele valor de olhar, falar isso aqui é caro, isso aqui é não sei o quê, mas é entender. A importância desse cuidado, né? Né? Interessante. Alex. Eu acho que tem um ponto também que, pegar um gancho aqui de que eles falaram um pouco de treinamento e tudo, que eu acho que assim, hoje a gente tem uma geração também que ela espera muito sempre as coisas virem de cima, né? Ou vem da companhia, a companhia tem que dar, a companhia tem que fazer, a companhia não tem treinamento, a companhia não tem não sei o quê. E assim, eu falo muito para as pessoas, eu acho que assim, a companhia sempre vai ter e sempre vai ter limitações. Mas depende de você também. Eu acho que assim, sei lá, e você estudar, e você se dedicar, e você tirar uma certificação, você fazer, independente da companhia fazer ou não fazer, é uma coisa para o teu currículo, é uma coisa para você como profissional, né? Então, eu acho que é um pouco disso também, né? Das pessoas irem atrás, buscarem se desenvolver, buscarem, independente do... É aquele extra, né? Eu acho que assim, é o quanto as pessoas só estão lá sentadas esperando o que é feito pela companhia ou pelo líder e tal, e quanto ela realmente está indo ali atrás, buscar aquele desenvolvimento a mais, buscar aquele estudo, buscar um caminho diferente, né? Então, acho que isso também é muito importante hoje. Enquanto líder, tem como você estimular isso na pessoa? Forçar ou construir isso na pessoa, essa vontade? Acho que para mim o líder ele é exemplo, né? Então acho que se você faz, assim, essa é a melhor maneira de estimular, né? Eu só vejo esse caminho, né? Então para mim foi muito... Recentemente a gente começou a fazer um trabalho muito forte lá, porque... a gente trabalha hoje com o Google, todo mundo precisa estar certificado, quanto mais certificação tiver, para a gente é muito importante como parceiro e tudo isso. Obviamente a gente dá incentivos, mas depende das pessoas. E aí qual que é a motivação? Eu fui lá, ralei pra caramba para tirar uma certificação que era super importante, difícil de tirar. Aí depois que eu tirei, assim, não tem muito desculpa, é o exemplo, eu fiz. Galera... se dedica, estuda e vai tirar, né? Então, acho que é isso. Não adianta eu querer que os outros façam se eu não estou fazendo, né? Então, acho que para mim o líder ele tem que ser exemplo, né? Então, é o que eu falo, time. Toda hora eu tô lá, busco um curso, busco um desenvolvimento, algo que não tem nada a ver com a companhia, que fui eu que busquei, eu que tô sozinho fazendo, e incentivo o time que faça, né? Então, muitas vezes hoje eu vejo um outro falar, pô, peguei aquele curso de vendas, eu fui lá, paguei do meu bolso, tal, legal, ótimo, cara. O cara tá fazendo um a mais do que ele tá buscando, sabe, dar um passo a mais. Então, acho que mas para mim a liderança é exemplo, né? Então, acho que é assim que você motiva. Vai bem no que você falou, né? A pessoa tá buscando algo diferente, ela tá fazendo algo que não é só o que ela foi contratada para fazer. Eu gosto muito eu gosto muito de estudar, né? Assim, se aí minha mãe escuta essa daqui, ela vai falar que não, mas sim, eu não gostava de estudar a escola, né? Eu não gostava de estudar a escola, mas estudar coisas que eu gosto, beleza, né? E, putz, eu tenho uns cursos lá, né? Provavelmente se alguém escutar lá da Lura vai me bloquear, mas enfim. Eu pago lá a mensalidade da Lura e, puta, libero pro time lá e falo pra eles, gente, tá aqui meu login e senha, quem quiser, puta, tem uma porrada de curso lá, desde marketing digital, SEO, etc, etc. Aí, como é o mesmo login, né, e eu vejo o que foi feito ali, né, putz, você tem um ou outro, sabe? Isso é bem complicado. Então, assim, não é, de novo, falta de... E eu tento tirar um pouco o viés assim, que a gente tem de geração, né? De achar que, putz, a geração é mais difícil. Porque eu vivi uma época diferente, que provavelmente é uma época diferente do meu pai, que provavelmente é uma época diferente de outras gerações. Mas eu acho que tem pessoas boas e ruins em todas as gerações. Esse é o meu ponto.
né? E eu tendo a não olhar que a geração está vindo, um outro modo de trabalho, acho que esses são outros pontos. Mas tem gente hoje que, putz, eu já trabalhei ali, eu tenho uma pessoa que eu gostava muito lá da equipe, por exemplo, que foi talvez o segundo ou terceiro cara que eu contratei, de Curitiba. E a empresa é 100% São Paulo. E, cara, o cara voava. Entendeu? Cara super bom, jovem também pra caramba, começou com a gente e tal. Então, assim, é muito mais da pessoa do que necessariamente, acho que de geração em si, entendeu? Então, eu vejo às vezes até, não sei se o Alex vive isso nos grupos que a gente tem ali de pessoas, né, de pares, etc e tal. Pô, às vezes você vê uma pesquisa legal pra caralho, assim, que é, sei lá, em inglês. Eu mando lá, você sabe, eu gosto daquela pesquisa da Atlantic, por exemplo, que rola todo ano lá de investimento. Os caras mandam lá, tem umas visões de tendência, etc e tal, os caras respondem, puta, resume aí, porque tem 43 páginas. Porra, meu, sabe? Tipo, lê, né? É isso. Então, assim, não sei se necessariamente só... acho que é muito de pessoas que se destacam porque vem uma coisa de um jeito diferente, como o Alex falou. Ele pega a grana, ele entende que ele está investindo para ele. É muito mais importante para ele ter esse certificado, alguma coisa do gênero, que necessariamente ele tem que esperar que a empresa vai lá e paga. Porque no fim também, se a empresa paga tudo, cara, tipo, você tem que ter uma empresa que tem que ganhar muito dinheiro para conseguir o modo ideal, entendeu? Tipo, então isso é bem complicado, né? E hoje a pessoa ela é responsável pela carreira dela, sim. Ela é responsável pelo avanço. Isso. Não pode... Há um tempo atrás, não. Um tempo atrás o time ele só fazia aquilo que a empresa direcionava, né? Você tem esse curso, você tem isso, essa capacitação, e hoje não. Hoje essa gestão de carreira ela é muito mais da própria pessoa. Sim, isso aí. São skills, né? São coisas que você vai ganhar que vai te ajudar depois no dia a dia, né? Entendeu? Então, acho que tem muita gente que tem bastante... E acredito até que... Eu sempre tendo a acreditar que a maioria é boa e a minoria é mais barulhenta. Então, às vezes, a gente se leva por isso, entendeu? Mas acho que a grande maioria hoje... E aí, talvez pela bolha que você... Quando você contrata bem, né? A tendência é sempre você ter essas galeras melhores junto contigo, né? Mas sempre um ou outro acaba passando. E o que você busca, assim? Qual que é a principal característica ou competência? Se você tivesse que descrever uma única que você busca numa pessoa, quando você vai contratar. Putz, pergunta difícil, hein? Uma única de uma vez só. Acho que bastante do que a gente está falando aqui, né? Acho que caráter. Acho que isso é uma coisa muito difícil. Você não treina isso, sabe? Então, assim, se a pessoa ela é uma pessoa boa, ela tá no jogo, ela tem caráter, né? Então, acho que isso já vai ajudar 90%. Não acho que tem que ir pelo extremo que você até comentou do caráter e treino. A gente tem que pegar pessoas com bom caráter e aqui também tem um skill. Acho que, de novo, depende muito do momento da empresa. Se você tem uma empresa que você tá... Vou usar o exemplo que eu estava. Uma startup que a gente precisava entrar no Brasil, precisava de muita gente boa que tocasse o negócio. Eu não tenho tempo para explicar para essa galera. Então você tem que pagar mais, que é o que acontece muito hoje. Você paga mais um salário porque você traz uma pessoa boa para o negócio que vai te economizar tempo. Então, pessoa com caráter e pessoa com conhecimento. Se você tem uma empresa, de repente, um pouco mais já estruturada, que você tem consegue criar um modelo que você consegue ensinar mais, tal, não sei o quê, aí você pega caráter e aí começa a treinar, e etc. E tal. Mas vai muito de novo de momento, né? E aí a gente sofreu muito que a gente pegou pessoas boas, com bom caráter, com bom know-how, mas que depois não se alinhou na cultura, né? E aí as pessoas acabaram saindo amigavelmente, óbvio, muitas vezes, mas acabou não dando certo. Mas para aquele momento foi ótimo, entendeu? E para você, Alex? Acho que ali o Fernando resumiu bem. Acho que para mim o caráter, que são valores pessoais, né? Porque querendo ou não, os valores pessoais são os teus valores do dia a dia, né? O que eu falo pro meu time para mim não existe valores pessoais e profissionais, né? Existem valores. Você tem, e os que você tem são esses que você vai ter
aqui dentro da empresa, na tua casa, em tudo quanto é lugar, né? Então, acho que a gente olha muito para isso, né? A gente contratar pessoas que tenham os valores alinhados com o caráter e tudo que a gente tem e que a gente, como liderança, espera, né? Acho que isso é um desafio, né? Muitas vezes você tem maneiras de tentar descobrir isso em processo de entrevista e tudo, e também tirando referências, mas acho que para a gente esse é 60% do peso de uma contratação. E das avaliações que a gente faz, anuais e trimestrais, 60% do peso é base e valores. E aí a técnica nas avaliações tem 40%. Então, que a gente sabe que é consequência, né? Então, acho que é um ponto importante. Shang, a pergunta para você é diferente, assim. Você está sempre presente quando você vai fazer o seu trabalho? Você está sempre ali junto, supervisionando? Sim, no começo e no fim. E no meio de uma avaliada também. Então, na minha equipe é mais fácil, né? A pessoa tem que ter disposição de trabalho e vontade e o caráter também. Eu só discordo do mais fácil, viu, Xande? Porque, putz, o seu ali é muito... É mais expertise. Mas é uma expertise, mas é acho que você deve ter uma equipe com uma bagagem diferente, sim, né? Sim. Então, quando você fala desse treinamento, igual você teve que explicar lá, que o Shang, de novo, ele é modesto, né? Pelo que a gente entendeu aqui, ele pega umas obras gigantes cara, você explicar para ele, por exemplo, de uma arte, né, que você está falando, às vezes você não está falando de um quadro de 10 mil, às vezes você está falando de quadro de milhões, né? Sim, exato. Então, o olho seu ali é bem importante para o dia a dia, né? Acho que eu tenho muita curiosidade de entender como é que você escala o negócio, sabe? Tipo, porque a gente aqui, né, a gente é mais software, tá atrás da mesa, etc e tal, pelo menos está um pouco mais claro. Operacionalmente, né, como depende muito do seu olhar, você tem que ter uma equipe com muita confiança sua, né? Uma equipe de liderança ali, muita confiança, que você sabe que os caras vão tocar, porque senão você vai ficar restrito muito a um tamanho, né? Sim, correto. Em média, as pessoas estão com você há quanto tempo? 10 anos. Nossa. É um cara que tem a chave da casa. Quem alimenta o cachorrinho do Shang quando ele viaja, sabe? Imagina. E de novo, a modéstia, né? Porque assim, você viu ele falando, ele não tem Instagram, ele não tem Facebook, o negócio dele vai crescendo assim tempo, só né? Você já pensou aí na indicação? E é confiança mesmo, porque tá dentro das casas, dentro das grandes empresas, né? Mas o trabalho que o Shang faz, acho que ele é modesto, ele não fala, mas você falou a palavra-chave, né? É confiança e acho que o trabalho que ele faz de realmente ter uma equipe que ele tá lá, ele colocou o olho, ele treinou, ele são pessoas que estão lá há 10 anos, conhecem, sabem o valor das coisas, né? O que ele falou, o cuidado que tem que ter com as coisas, não é pelo valor, mas pelo cuidado, porque muitas coisas ali tem uma questão emocional, né? Que às vezes é muito mais do que valor financeiro, né? Sim. Então, você conseguir criar uma equipe com essa confiança, né? E aí é com isso que o Shang, né, é uma pessoa de confiança e é contratado pelas pessoas através da confiança, né? Acho que é isso, né? Então, isso aí tem um valor extremamente gigante, né? Acho muito valioso. E é desafiador, né? Porque você tem que ser líder ali, treinando essas pessoas, orientando elas e fazendo com que os outros confiem também, né? Porque quando você entra numa grande empresa, numa casa que você traz esse time, todos confiam, né? Desafiador. Bom, vamos lá. Esse desafio do líder, assim, de você formar pessoas, de formar times, teve um momento que rompeu para você, assim, agora eu sou um líder, agora... Como que foi essa construção, Fernando? Fala para mim. Acho que eu sempre tive um jeito, desde pequeno, assim, tal, que eu sempre
Não que eu era líder, mas eu sempre fui uma criança, um adolescente, etc., que acreditem ou não, mas por ser tímido às vezes demais em algumas situações, você usa muito o humor, etc., tiração de sarro, etc., para você se destacar. Isso acabava me ajudando, sabe, a ter grupos, etc., tal, e a me destacar bem. E mesmo nos começos dos trabalhos, etc., da carreira, eu era um cara que era bem querido no ambiente, né? Então acho que isso foi uma coisa meio que natural assim de liderar, né? O liderar no sentido de ser uma pessoa que se dá bem em outros lugares. E aí eu acho que nas últimas experiências, principalmente, que eu comecei a ter equipes um pouco maiores, aí eu comecei a entender que não é só isso. E aí eu comecei a entender muito mais esse lado de liderança, da empatia, de entender o próximo, etc, etc. Quando eu tive a minha agência por 13 anos, ali eu acho que eu pequei muito nessa parte de liderança. Porque quando você só... A liderança, ela é muito solitária, né? A gente já deve ter escutado isso várias vezes e cada vez mais, né? E aí, quando eu tive minha empresa, né, eu não tinha ninguém para me questionar, né? Então, acho que eu errei muito com pessoas, acho que no jeito, porque aí você lá não é... Uma coisa é você trabalhar com o que você gosta e outra coisa é você ter que trabalhar com outras coisas que não necessariamente você gosta. Exemplo, financeiro, a parte mais burocrática de RH. Quando você é dono, somente de empresa pequena, etc., você assume tudo, né? E isso acaba te irritando, tal, não sei o quê. Então eu falo hoje, até brinco, que desde que eu voltei pro mercado de trabalho em 2020, eu tô no meu melhor cenário, cara. Eu faço o que óbvio que eu tenho coisas que eu não gosto dentro da minha área, mas ainda assim o que eu não gosto na minha área tá dentro da minha área, né? Eu não tenho que me preocupar, se eu tenho algum problema, etc., é financeiro. Resolva isso daí, cara. RH é outra área, não sou eu que tenho que cuidar, entendeu? Eu consigo delegar um pouco mais os problemas. Então eu comecei a focar mais no que realmente... Eu comecei a ter mais tempo para focar. Então acho que a minha virada de chave para mim foi não ligado só a pós-pandemia, mas porque pós-pandemia eu tive que acho que teve 2 pontos importantes para mim. Acho que entrada de volta para o mercado de trabalho, né, numa posição de liderança, tendo uma equipe, etc, etc. E a pandemia ela me forçou muito a confiar mais no time. Porque em março, acho que foi no dia 20 de março, a agência, né? Então todo mundo foi para casa. E para mim, eu era aquele cara que gostava da equipe lá, etc, etc, etc. E para mim foi na paulada. Porque eu coloquei, foi muito claro para mim que nesse ponto a saúde da pessoa era muito mais importante do que nesse caso só a empresa, etc. Tal, então todo mundo foi embora. E aí foi meio que uma gestão à distância, assim, meio que na paulada, né? E aí eu aprendi a confiar nas pessoas, entender, etc, etc. Então isso me ajudou muito. Então acho que para mim essas 2 viradas, acho que ter uma estrutura e acho que a pandemia me ajudou nesse ponto. Que ótimo. Acho que assim, a liderança, acho que tem muito do que o Fernando falou, assim, acho que assim, eu também, desde pequeno, sempre se eu olho o histórico, sempre tive, assim, mesmo também timidez, mas acho que a timidez te traz um lado de humildade, né? O líder, humildade acho que é um fator importantíssimo num líder, né? Então eu sempre tive vários grupos, sempre me relacionei bastante e sempre circulava bem, né? Desde pequeno. Acho que a humildade, e desde antes de entrar no mercado corporativo, quando eu trabalhava até com meu pai ali, eu acho que também tem um ponto forte ali de tudo que eu aprendi com ele, que quando eu fui trabalhar com ele, eu entrei lá e tive que começar do zero, né? Desde office boy, começar entregando e emitir passagem, até conquistar meu espaço lá dentro e foi conquistado mesmo, né? Então ali foi a primeira vez que eu vi que, quando eu cheguei no mesmo lugar que as pessoas que já estavam há 10 anos, foi um negócio conquistado, as pessoas valorizaram, porque eu tive uma trajetória de ter começado lá embaixo.
E, obviamente, minha carreira de local web é a mesma coisa, né? Entrei no local web como vendedor e fui trabalhando e fui conquistando, mas eu acho que o maior desafio acho que é um ponto de humildade, né? De você conseguir se colocar naquela posição, né? E fazer muito... todas as conquistas que eu tive de liderança foi muito quando eu fiz muita coisa pelo time e pelas pessoas e não por mim, né? Obviamente que se eu fazia parte do time eu era impactado, mas eu não estava fazendo para mim, né? Eu estava fazendo pelo time. Então, quando a liderança chegou, eu falei, bom, mas é óbvio, cara, esse cara já passou tanto tempo, já tudo isso que mudou e melhorou, ele fez sem ser líder, né? Então, o passo ficou muito claro ali, né? E acho que quando sempre você está numa liderança, cada jornada ela é um desafio novo, né? Cada passo é um desafio. É um pouco do que eu já falei aqui, os 3 primeiros meses você sente que você está se afogando, né? Ali, mesmo agora, nesses últimos 3 anos, eu comecei na Tiga como líder Brasil, aí assumi o Chile. Quando eu assumi o Chile, para mim, os 3 primeiros meses foi meio tipo Chile, nunca cuidei de um time fora, e como faz, e aprendizado. Então, acho que cada novo passo na liderança você sempre vai ter desafios, mesmo com a experiência que você tenha e tudo. Acho que sempre vai ser desafios novos e diferentes, né? Então, acho que é um pouco disso. E outro idioma, né? Porque agora idioma. no Coca-Cola ali, outra né? cultura. Cultura. Verdade. Chang, qual que foi seu maior desafio na liderança? Não, como a minha parte é mais técnica, né? Então sempre tive facilidade de achar soluções de execução, assim, então foi naturalmente assim, as pessoas acompanhavam. Não é por ser mais técnico, né? E essa mudança que você fez da construção para essa recuperação de pisos, assim, como que foi essa decisão? É para ter mais qualidade de vida. Para mim hoje é menos é mais. Mas o projeto é grande, Chang. Como é que você tem qualidade ali, né? Que como é mais técnico, é mais específico, que não envolve muitas Você foca áreas, numa coisa, né? Tipo construção, envolve gesseiro, pintor, eletricista, encanador. Não, nessa área é uma equipe só minha, então fica mais fácil controlar. Legal. Olha, Qualidade de vida é uma coisa que pesa muito, né? pesa. Eu acho que muito também um pouco do que o Chang e o Fernando falou, né? Acho que cada um também tem que entender muito o seu momento e o que quer, né? Eu, por muitos anos, ali, quando eu comecei a trilhar e ver que eu queria ter uma carreira de executivo e que era isso que eu gostava mesmo, e eu me apaixonei pela carreira de executivo, né? Hoje você me fala assim, pô, você quer voltar para empreender, como já me chamaram várias vezes? Eu não quero, porque eu tive a oportunidade de empreender dentro das empresas que eu tô, né? Então eu empreendo onde eu tô, porque são empresas que me deram muita autonomia para empreender. E me encontrei nessa carreira de executivo, né? E eu acho que o grande ponto é você conseguir entender também aonde você quer chegar. E que eu, por muitos anos, achei que eu queria ser presidente de uma grande empresa. E hoje eu tenho certeza que eu não quero ser. Eu não quero ser presidente de uma empresa. Eu não quero a cadeira do meu chefe hoje. Eu quero a cadeira que eu estou. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de liderar time de vendas. Esse é o que meus pontos fortes, é o que eu conheço, é o que eu trilhei na minha carreira, é o que eu sou reconhecido, e é o que eu gosto de fazer. Então, muitos anos eu quero me desenvolver, eu quero ser um presidente de grande empresa e tal. E nos últimos anos fiz muitas reflexões e vi que não é isso que eu quero. O que ele falou, presidente de grande empresa, vou ter que cuidar de financeiro, vou ter que me preocupar com... não. Quero isso aqui, é vendas, esse é o meu perfil, é isso que eu gosto. E às vezes é difícil para as pessoas reconhecerem isso, né? Porque você está numa carreira executiva, parece que sempre tem que dar um próximo passo, né? Você sempre tem... mas você... Não, tá bom. É aqui mesmo. Essa a posição. Não é que eu não queira que essa posição cresça. Quero crescer, quero ter mais times, quero fazer escalar. Mas não quero a de cima. E para mim ficou muito claro nesses últimos anos. Que para mim foi importante também. Porque me deixa também a entender e me desenvolver cada vez mais aonde eu quero estar, né? Então... Você sabe que um dos maiores erros que eu fiz, acho que na época de gestão de agência, justamente pensando nessa escadinha ainda,
eu tive muito bons desenvolvedores que passaram pela empresa e eu perdi eles porque quando eu via que eles estavam indo muito bem, eu queria colocar eles como gerentes, como gestores. E aí, óbvio, putz, eles também tinham a mesma cabeça, né? Tipo, puta, que legal, tô indo pra um outro cargo. Só que quando você tem outro cargo, você tem que cuidar de pessoas. Você não tá lá só fazendo o que você quer. Muito parecido com o que o Shen falou, né? Quando ele tem na construção lá, você vai ter que olhar tudo. E agora, não, puta, eu quero qualidade de vida. Por maior que seja o projeto, ele só faz aquilo e faz com excelência, né? E aí, putz, eu colocava o cara, aí não dava certo, ele desmotivava, perdi um bom desenvolvedor, entendeu? Sendo que o caminho natural era acho que aí nessa falha, né, como gestor, era ter visto que ele seria um bom desenvolvedor e ter achado um bom gestor para isso, né? Hoje a gente consegue enxergar isso um pouco mais no mercado, que é o cargo, por exemplo, de especialista, né? O cargo de especialista é exatamente isso. É um cargo que tem uma gerente, igual a gerente, só que o cara é o cara que só vai fazer isso, entendeu? Ele não tem que ter, por exemplo, pessoas embaixo. Ele não precisa ter pessoas embaixo. Ele é um cara que vai conseguir resolver, vai conseguir executar muito bem, etc, etc. Não tendo pessoas embaixo, não liderando a equipe, etc e tal, mas, puta, vai conseguir crescer, vai conseguir ganhar dinheiro, vai conseguir evoluir, etc, etc, mas sendo um bom especialista, né? E o líder, ele tem que ter essa percepção e essa avaliação crítica para ele, que é o que o Shang fez, né? Sim. Que é o que o Alex fez e você também, né? Porque Sim. todos vocês fizeram essa avaliação. Não, é isso aqui, eu não quero mais, eu não quero menos, eu quero mudar, eu quero parar com isso. E também, além dessa autoavaliação, é avaliar isso pelo seu time, né? Ele é um bom desenvolvedor? Vamos continuar aqui, né? É isso. E pergunta para ele, pelo menos. Né? Acho que o maior erro foi pergunta para ele, mas pergunta numa sensibilidade aberta, sabe? Tipo, deixar um jogo aberto de conversa, não uma... Cara, quero te trazer isso, etc. Sabe? Tipo, porque às vezes até como a gente, como líder, né? A gente acaba fazendo algumas perguntas e o jeito que a gente conversa, ele é meio que tipo, você não dá escolha pro cara, né? Entendeu? Então tem que também ter essa sensibilidade, essa flexibilidade de sentar e conversar, né? Então acho que isso você só consegue com o tempo, né? Bom, estamos encerrando aqui a nossa primeira temporada do podcast Líderes que Inspiram e eu queria uma mensagem final de cada um de vocês aqui pra gente. Vamos? Bom, para mim, na verdade, mensagem final para mim, eu tenho muito orgulho de estar aqui, muito prazer, né? Uma honra para mim estar aqui fazendo esse trabalho, ainda com pessoas que eu admiro muito. Shang, cara que está na minha vida aí muitos anos. O Fernando na vida mais recente, mas também muito intensamente, né? Então é muito bom compartilhar. Eu acho que a minha mensagem é isso, né? Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais acho que é uma cultura de compartilhar mais, né? De ajudar mais as pessoas. Quanto mais a gente compartilha as experiências e consegue colaborar com o ecossistema, a comunidade, acho que as pessoas aprenderem, né? Então acho que isso é muito bacana. Então mais agradecer mesmo estar aqui e muito bom também poder estar sempre aprendendo, né? Acho que a gente sempre aprende. Cada vez que a gente está com pessoas que a gente admira, a gente aprende muito. Então é muito bacana. Muito obrigada. Fernando. Também agradecendo. Acho que oficialmente, acho que é o meu primeiro podcast, então acho que é um novo formato que eu acredito muito, né? Sou muito, muito cliente de podcast hoje em dia, eles ajudam a gente até a trocar experiência. Eu gosto muito de pessoas, escutar o que vivência, etc. Então, sim, estava escutando agora dois rabinos conversando, então, puta, cara, é uma experiência, acho que é conhecimento, acho que isso que importa. E não necessariamente conhecimento só na sua área, né? Mas acho que conhecimento de vida que você consegue aplicar depois no dia a dia. Então, óbvio, agradecer o projeto e estou muito feliz também de estar aqui. E, cara, acho que uma coisa que eu levo muito para minha hoje em dia é escutar bastante. Acho que devemos escutar bastante. Acho que isso é muito importante para o dia a dia. Obrigada, muito obrigada. Shang. Agradeço também por estar aqui, o meu primeiro também podcast, e por compartilhar e aprender bastante com vocês também. Obrigado a todos. Muito obrigada. Valeu.